Minecraft Education é recheado de coisas extremamente específicas e legais que só ele tem. Entre eles, essa câmera funcional aqui que acompanha esse portfólio, onde podemos guardar as fotos que a gente tira. Isso que eu nem citei as outras coisas incríveis que só os estudantes podem acessar através dessas contas de alunos. Olá, criatura, tudo bem? Eu sou o Tino Oliveira Souza, @Blaujos no Instagram, X, em qualquer rede social, e eu decidi usar a minha conta de estudante, já que eu acabei de me formar no ensino médio, para te mostrar tudo o que o Minecraft Education tem. Um aviso, eu não vou falar minha conta de estudante pra ninguém, por favor, não insista. E toda vez que aparece isso aqui, é porque o recurso apresentado existe no Minecraft Bedrock se você ativar o Minecraft Education nas configurações do mundo. Antes de falar qualquer coisa, é preciso conhecer os itens básicos, a começar com as 4 novas variantes químicas da Crafting Table: o construtor de elementos, o criador de compostos, a mesa de laboratório e o redutor de materiais. Com o construtor de elementos, você pode fazer qualquer elemento da tabela periódica, ajustando o número de prótons, elétrons e nêutrons. Por exemplo, se a gente quiser, dá para fazer um hidrogênio com 1 próton, 1 elétron e 1 nêutron, ou até mesmo um oxigênio com 8 prótons, 8 elétrons e 8 nêutrons. Já o criador de compostos permite criar compostos com elementos. Por exemplo, sei lá, digamos que eu queira criar água. Basta pegar o hidrogênio e o oxigênio que eu fiz agora há pouco, fazer mais um hidrogênio no construtor de elementos, misturar tudo no criador de compostos e pronto, temos água. Temos também a mesa de laboratório, que a gente pode usar para fazer experimentos. É só pegar qualquer elemento ou composto que exista no Minecraft Education, como por exemplo, a água que eu acabei de fazer, por do jeito que você quiser com qualquer outra coisa que, se existir alguma coisa do jogo que possa ser criada, ela vai ser criada. Dependendo se o que você fizer for sólido, líquido ou gasoso, uma animação específica será exibida. Se você misturar um monte de coisa que não dá para criar nada, você vai acabar criando lixo. No Minecraft Bedrock, há uma pequena chance de, se isso acontecer, da mesa de laboratório pegar fogo. E é claro, o redutor de materiais. Basta pegar qualquer item natural, tipo madeira ou terra, e pôr no redutor de materiais que você vai conseguir seus respectivos elementos dos quais é composto. O recurso mais básico para fazer qualquer craft no Minecraft Education são os compostos, que podem ser obtidos no construtor de elementos ou colocando algum elemento natural do Minecraft no redutor de materiais. Dá para fazer muitos compostos, mas os mais legais e conhecidos são amônia, benzeno, óleo cru, cola, látex, soda cáustica, polietileno, sal e sabão. Beleza, mas o que dá para fazer com eles? São umas coisinhas básicas como bexigas voadoras, varas coloridas e vidros temperados. Sobre as bexigas, é só abrir a Crafting Table, pôr látex nas bordas, uma corda embaixo, L no meio e qualquer corante que você vai criar a bexiga correspondente à cor do corante. E elas são muito bem feitas na verdade, pois dá para fazer mobs voarem com elas e dá para estourá-las com arco e flecha. Dependendo do tamanho do mob, a bexiga terá mais ou menos dificuldade para levantar voo. A bexiga também estoura quando esbarra em um bloco. Bora brincar de Star Wars com Minecraft Education? É possível, ou quase. É só abrir a bancada, rodear de polietileno, pôr um corante qualquer no meio, peróxido de hidrogênio em cima e pronto. Seu sabre de luz está pronto. Na verdade, é só um bastão brilhante, não tem efeitos especiais como no filme. Ele é bem broxa, pois ele só brilha na mão e tem uma durabilidade cujo tempo exato é desconhecido. Mas dá pra ser feliz se você tiver imaginação. Na atualização Caves and Cliffs, recebemos o vidro fumê, que dropa se quebrado com a mão. O vidro temperado do Minecraft Education também tem essa função, só que ele é bem mais demorado de quebrar. O bom é que ele é resistente a explosões de creepers, tem várias cores e painéis de vidro, ao contrário do vidro fumê. Para craftá-lo, é só pôr óxido de alumínio em cima e óxido de boro embaixo, vidro ou painel de vidro de qualquer cor no meio e pronto. Pelo amor de Deus, eu estudei mais para fazer esse vídeo de Minecraft Education do que para qualquer prova no novo ensino médio. Ou seja, se você reconhece meu esforço e quer me ajudar, vire membro da Tropa da Blau, o clube de membros do canal. Um valeu também serve. Ou só se inscreve, ativa o sininho e deixa o like que tá de bom tamanho. Os compostos naturais são carvão, bolsa de tinta, água e açúcar. E se você mistura cálcio, sério, mercúrio, potássio ou tungstênio individualmente com cloro, você vai obter os seus respectivos cloretos. Falando assim parece ser muito chato, até que você descobre que é com isso que a gente fabrica tochas coloridas e velas faísca. As tochas coloridas são basicamente a tocha normal, só que de outras 4 cores, pois não tem luzes coloridas. Eu te apresento o Sparkle, as velas faísca. É só pôr um graveto, um magnésio e um cloreto de cálcio um em cima do outro na Crafting Table que você faz um. Igual o graveto brilhante, ele só brilha na mão do jogador quando desativado. Ele brilha igual uma tocha. E a melhor parte, dá pra andar com o Sparkle ativado por aí enquanto você usa ele na off-hand. A mesa de laboratório tem alguns recursos interessantes, mesmo que em pouca quantidade. O alvejante, o bloco de calor, a bomba de gelo e o super fertilizante. O alvejante, fabricado com 3 águas e 13 hipocloritos de sódio, assim como na vida real, remove manchas, mais precisamente cores de objetos tingidos, como a cama, o carpete, a lã e os banners estilizados, deixando-os brancos. O bloco de calor, fabricado com elemento ferro, sal, água e carvão mineral, é tipo os blocos de iluminação, que derretem neve e gelo, mas sem a parte da iluminação.
Enquanto o bloco de calor destrói gelo, a bomba de gelo cria. É só por 4 acetatos de sódio na mesa de laboratório que você faz uma. Semelhante ao encantamento de passos gelados, se você arremessar uma bomba de gelo na água, a água vira gelo. Antigamente, numa época que eu nem lembro, lá em 2013 até a atualização 1.5, quando eu nem jogava Minecraft ainda, há mais de 10 anos, a farinha de ossos era muito OP, pois uma só fazia crescer qualquer planta para o seu estágio final instantaneamente, mas essa funcionalidade ficou no passado. Mas sabe quem apareceu 5 anos depois herdando essa característica? O super fertilizante. Além disso, ele faz crescer mais flores na grama e faz árvores crescerem instantaneamente, apesar de rejeitar o propálago de mangue. Já pensou em trabalhar numa farmácia? No Minecraft Education você pode, pois nele temos remédios. Lembre-se que tudo isso é na mesa de poções e que você precisa pôr uma poção estranha embaixo. Fermentando prata, você cria o antídoto, que cura veneno. Fermentando cobalto, você cria elixir, o biotônico da vida, que cura fraqueza. Fermentando cálcio, você cria colírio, que cura cegueira. Fermentando bismuto, você cria tônico, que cura náusea. Já pensou em colocar tochas e TNTs funcionais debaixo d'água? No MCEE, você pode. Misturando magnésio com uma tocha normal na Craft Table, você cria uma tocha subaquática. Misturando sódio e uma TNT normal na bancada normal, você cria uma TNT subaquática. A TNT subaquática tem um poder de explosão maior do que a TNT normal. Eles são tipo suas versões normais, só que funcionam debaixo da água. A seguir, alguns blocos do Minecraft Education que não podem ser craftados, como os blocos de fronteira, de negar e de permitir. Não dá pra ultrapassar os blocos de fronteira de uma altura infinita pra cima e pra baixo dele, mas dá pra pular esse sistema com pérolas do End. Nenhum mob, exceto o dragão do End, passa por ele, inclusive o player. Já os blocos de negar e de permitir são mais interessantes. O de negar impede que qualquer bloco acima dele fique inalterado. Não dá pra pôr nem tirar nada de cima dele. Já o de permitir é justamente o contrário, ou seja, você pode, por exemplo, fazer uma casa, pôr blocos de negar embaixo, blocos de permitir em cima, pra impedir só alteração da casa. Agora, não seria Minecraft Education sem uma coisa: uma lousa funcional. Sim, e ela tem 3 formatos: ardósia, pôster e embarcar. Não que esses nomes façam algum sentido. Se tem algo que eu jurava que o Minecraft Bedrock Vanilla tinha, eram os NPCs. A única forma de obtê-los é através ou do comando /give@spawn_egg 151 ou do /summon NPC. Normalmente, eles não fazem nada, porque somos nós que temos que dar os comandos para eles. Dá pra editar os nomes, as falas e as skins deles. Recentemente, eles até adicionaram algumas novas. Tem até um NPC especial, o agente, que pode ser programado para fazer ações específicas. E por último, mas não menos importante, a câmera. Infelizmente, ela não existe no Minecraft Bedrock nem ativando a opção do Minecraft Education. Ou seja, ela é exclusiva do MCEE raiz, mas eu consegui testar. Dá tanto para segurar ela na mão como pôr ela no chão para tirar foto. As fotos vão pro portfólio, o álbum de fotos. Dá para salvar as fotos uma por uma na galeria, como salvar o portfólio inteiro como um arquivo zip. De acordo com esse mapa aqui, praticamente toda a América Latina usa Minecraft Education nas suas escolas, exceto a Venezuela, Guiana, alguns países perto de Cuba e a própria Cuba, e é claro, o Brasil. Até a Argentina, o México, os Estados Unidos, a Europa, a Austrália e alguns países da África usam Minecraft Education, e o Brasil, não. Se a gente quiser que um sistema educacional melhore, um bom primeiro passo é abandonar esses preconceitos que nossa cultura criou sobre jogos e abraçar o futuro, e abraçar o Minecraft Education. Considere se juntar à Tropa da Blau, o clube de membros do canal. Se você quiser que eu continue fazendo vídeos de coisas legais sobre Minecraft, é melhor começar a investir nele, pois ele ainda não dá nada. O próximo vídeo sai quando estiver pronto.